A província camiliana brasileira vive o ano jubilar pelo centenário da chegada dos camilianos no Brasil. A ordem, fundada por São Camilo de Leles, se destaca pelo cuidado com os doentes e enfrentou vários desafios para colocar em prática sua missão. Com alegria, hoje conversaremos com o padre Gabriel Anderson Barbosa, da Ordem dos Ministros dos Enfermos, que atua como promotor vocacional na região Norte e Nordeste. Ele vai nos contar um pouco dessa história e, claro, falar sobre os preparativos para o ano jubilar. Bem-vindo ao programa Pai Eterno, Padre Gabriel. Olá, Padre Wellington. Uma alegria estar aqui com vocês e com todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Padre, vamos começar apresentando a Ordem, um pouco da história desse começo, né, da Ordem dos Padres Camilianos. Então, a nossa história começa com um homem chamado São Camilo de Leles, que é o nosso fundador. Foi um homem que nasceu no século XVI e que até os 25 anos de idade viveu longe de Deus, poderíamos dizer assim. Com 25 anos, São Camilo faz uma experiência muito forte do amor de Deus e se converte. E São Camilo encontra o sentido da sua vocação enquanto ele está enfermo no Hospital São Tiago, lá em Roma. E nesse período que ele se tratava de uma úlcera no pé, São Camilo percebe a situação adversa que os doentes passavam ali no hospital. Muitos enfermos maltratados, muitos enfermos que não tinham um digno tratamento, né, das suas enfermidades. E ali Camilo tem um insight e se sente chamado a servir e a cuidar dos doentes. E ali ele encontra a sua verdadeira vocação, né, dentro do hospital. Então ele começa a organizar um grupo de homens que se dispusesse a cuidar dos doentes com verdadeiro amor, cuidar fisicamente e espiritualmente. E aí a nossa congregação começa e vai aumentando esse ideal de Camilo, de cuidar e servir os doentes, vai encantando outros homens que abraçam essa missão também. E aí a nossa congregação vai crescendo, se espalha pela Itália e depois aí pela Europa e pelo mundo todo. Padre, e hoje qual que é a espiritualidade, né? Aliás, desde o início, né, São Camilo fez essa experiência, mas como é que a gente pode descrever a espiritualidade dos camilianos enquanto congregação, enquanto esse grupo de homens evangelizadores? A nossa espiritualidade, ela tem duas dimensões, nós poderíamos dizer assim. Primeiramente, uma dimensão cristocêntrica, porque Cristo é o centro da nossa espiritualidade. Assim como São Camilo, ver e assistir a pessoa do doente como se fosse o próprio Cristo crucificado. Este é o cerne da nossa espiritualidade. Contemplar na pessoa do doente, contemplar na pessoa enferma o Cristo padecente, o Cristo sofredor, o Cristo crucificado. Nós camilianos acreditamos que diante do enfermo nós estamos diante do crucificado. A paixão do Cristo crucificado se une às dores, ao padecimento dos doentes. Então, essa dimensão de enxergar no doente a pessoa do próprio Cristo. E uma segunda dimensão da nossa espiritualidade é essa dimensão prática, né? A nossa espiritualidade, ela é eminentemente prática, nesse serviço também aos doentes, cuidando, visitando, acompanhando, cuidando da dimensão espiritual, mas também dessa dimensão física. E Padre Gabriel, como é que se deu a vinda dos camilianos para o nosso país? Então, os primeiros contatos aqui para o Brasil se deu no ano de 1922, já no século XX, e se deu a convite do arcebispo, então arcebispo da Diocese de Mariana, em Minas Gerais, Dom Silvério, né, naquela época. E é interessante, é uma história interessante. Havia um padre da Diocese de Mariana que estava na Itália, em um dos hospitais que eram assistidos por nós,
camilianos. E esse padre, lá na Itália, nesse hospital, ele percebe esses padres da Cruz Vermelha que cuidavam dos doentes, que assistiam os doentes. Esse padre fica admirado com esse cuidado desses padres para com os enfermos e entra em contato para que se haveria alguma disponibilidade de fundarem uma missão na arquidiocese lá de Mariana. A princípio, o padre que recebe esse convite, o padre Camiliano, percebe que não tem muitos meios para isso, por falta de padres disponíveis para a missão, e o padre lá de Mariano não desiste. Escreve para o seu arcebispo, para o arcebispo fazer um convite oficial para os camilianos virem para a diocese de Mariano. E aí Dom Silvério, então arcebispo de lá, escreve, e o nosso geral, na época, começa a procurar. Então, homens, padres disponíveis para essa missão do Brasil. Depois de muita dificuldade para encontrar homens disponíveis, padres disponíveis, dois se disponibilizam a vir, padre Inocente Radrizani e padre Eugênio da Giacomo. E eles deixam a Itália em agosto de 1922 e chegam aqui no Brasil em 15 de setembro de 1922. E uma coisa interessante que aconteceu nesse intervalo da viagem dos dois padres camilianos aqui para o Brasil foi que o arcebispo de Mariana, que os havia convidado, acaba falecendo. E eles chegam ao Brasil sem saber desse fato. E quando eles chegam ao Brasil, se surpreendem com essa notícia de que o arcebispo Dom Silvério havia falecido. Vão até Mariana, e infelizmente as portas já não estavam mais tão abertas assim, como quando o arcebispo os convidou. E aí é que os dois padres camilianos, Padre Inocente e Padre Eugênio, se veem quase que forçados a buscar novos horizontes aqui no Brasil. E é quando nós começamos a expandir o nosso trabalho aí em terras brasileiras. E, Padre Gabriel, hoje, aonde estão os camilianos do nosso país? Então, nós somos pouco menos de 100 religiosos, nós não somos muitos. A nossa presença, ela se dá tanto através das nossas comunidades religiosas, né? A presença dos religiosos camilianos em si, mas a nossa maior presença nem é através das comunidades religiosas, é através dos nossos hospitais, né? Nós temos ao todo 43 hospitais no Brasil que são nossos ou que são administrados por nós. Além disso, nós temos também centros universitários, escolas, centros de educação infantil e de juventude. Então, esses trabalhos nossos se espalham pelo Brasil. Presença de comunidades religiosas. Na região norte, nós temos no estado do Amapá. Na região nordeste, temos 2 comunidades no Ceará, aqui em Fortaleza. Nós temos comunidade no Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, e é isso, são nesses locais. E nosso trabalho, apesar do nosso carisma ser muito específico, voltado para a área da saúde, as nossas áreas de atuação são muito diversas, né? Nós trabalhamos tanto nessa dimensão hospitalar, que é o centro, né, da nossa espiritualidade, do nosso campo pastoral, mas nós também temos paróquia e outras atividades pastorais também. Desenvolvemos também um trabalho muito importante junto com a Pastoral da Saúde, que é uma pastoral que partilha, né, da nossa espiritualidade e do nosso carisma de cuidado com os doentes. Então, eventualmente, nós estamos presentes nesses grupos de pastoral da saúde, que dando formações, partilhando também os nossos conhecimentos aí no mundo da saúde, sempre com o objetivo de servir e cuidar melhor dos doentes. Padre, e com certeza, para celebrar esses 100 anos, está sendo preparada aí uma programação, né? Como é que vocês estão vivendo esse momento de preparação para celebrar os 100 anos da presença dos camilianos aqui no nosso país? Então, de fato, é um período de muita alegria para nós, né? Partilhar, vivenciar e celebrar, principalmente, esses 100 anos de presença camiliana em terras brasileiras. A princípio, as nossas comemorações, elas estão se dando através de uma peregrinação. Foi
elaborado um ícone, uma cruz peregrina, que durante todo esse ano jubilar vai percorrer as nossas comunidades, as nossas obras, os nossos hospitais, todos os locais onde há presença camiliana. Tanto presença dos padres e irmãos camilianos, como também da presença das irmãs camilianas, o ramo feminino, as ministras dos enfermos e as filhas de São Camilo, que são também congregações femininas que partilham do nosso carisma. Então, essa cruz peregrina, ela vai peregrinar durante todo o Brasil, nesses locais onde há comunidades camilianas, onde há obras camilianas, justamente para ser um símbolo, um sinal desse ano jubilar, dessa missão camiliana, e também uma oportunidade de nós recordarmos com alegria essa nossa história. Agradecer a Deus por ter colocado no coração desses dois homens que se dispuseram a vir para o nosso país essa sementinha missionária e expandir o carisma camiliano aqui em terras brasileiras. Além disso, nós fizemos já a abertura no dia 15 de setembro, na nossa paróquia, primeira paróquia aqui no Brasil, a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, lá no bairro Pompeia, em São Paulo. E após esse período de peregrinação, no dia 15 de setembro de 2022, quando nós, de fato, celebramos 100 anos, no dia que nós celebramos 100 anos, nós teremos uma missa na catedral, no santuário de Aparecida do Norte. E também teremos aí uma semana camiliana, onde faremos estudos e partilharemos também experiências camilianas nesse período aí de 100 anos de presença no Brasil. Agora, padre, 100 anos, né? Foram muitos os desafios que a história registrou dos padres camilianos do nosso país. Fala um pouco desse itinerário, né? Porque quando a gente fala desse intervalo de 100 anos, acredito que se tenha muita história para contar, né? Sim, sem dúvidas. Isso é interessante também, a gente falar das dificuldades, porque quando os dois padres vieram para o Brasil, o nosso superior geral na época chegou para eles e falou assim: olha, vocês vão, tenham muita fé, porque se essa missão do Brasil for de Deus, vocês encontrarão muitas dificuldades, vocês encontrarão muitos empecilhos. E de fato foi assim. Desde o início da nossa chegada aqui, nós enfrentamos muitos desafios, muitas dificuldades, a começar, como eu relatei, pelo falecimento do arcebispo lá de Mariana, que havia feito o convite da nossa vinda para o Brasil. Mas, sem dúvida, eu acredito que, especialmente no início, né, o desafio desses dois homens de cultura italiana vindo para um país onde a língua principal é o português, uma realidade diferente, deixar a Europa e vir para um país da América Latina, a diferença cultural, a diferença de clima, também esse percalço, né, de ter um convite, mas aquele que havia feito o convite não estava mais lá, e ter que encontrar novas frentes de missão, porque lá em Mariana, de fato, nós não ficamos lá. Nós precisamos encontrar um local onde, de fato, o nosso carisma e a nossa missão pudesse florescer. Então, esses dois homens enfrentaram bastante dificuldades aí no início para encontrar esse horizonte, de fato, onde nós pudéssemos fincar o nosso carisma. E, além disso, durante esses 100 anos, né, a gente sabe que até hoje, uma das grandes dificuldades do nosso país é oferecer saúde de qualidade para o nosso povo. Então, sem dúvidas também, durante esses 100 anos, essa que é a nossa missão principal, de assistir, de servir os doentes, continua sendo um desafio, porque nós nos comprometemos com essa missão, né, de servir os doentes, de levar uma saúde de qualidade, de assistir os doentes nessa dimensão humana, nessa dimensão salutar, né? Então, sem dúvida, esses percalços de encontrar uma área de atuação favorável, de encontrar as portas abertas, né, de encontrar confiança por parte dos bispos, que muitos não conheciam o nosso carisma e a nossa missão, para a gente conseguir, de fato, trabalhar, né? E, além disso, a dimensão de busca por vocações também foi um desafio muito grande, né? Iniciamos em 2 aqui,
Então, fazer esse carisma ser conhecido, espalhar o sentido da missão camiliana, buscar novos operários para essa messe, né, de trabalho com os doentes, sem dúvida foi um desafio muito grande. Mas sempre com as bênçãos de Deus, com o sopro do Espírito, inspirando essa nossa missão, e conseguimos construir esse trabalho bonito que nós temos hoje na província camiliana brasileira. Agora, Padre Gabriel, a gente sempre vê essa característica da cruz vermelha no peito do camiliano, né? E eu acho que a imagem de São Camilo, aquela que a gente conhece mais dele acolhendo o enfermo, doente, ela chama muito a atenção e eu acho que traduz um pouco da espiritualidade na misericórdia. Como é que a gente pode compreender esse cuidado, essa misericórdia nos dias atuais, Padre, com as impossibilidades que a própria pandemia nos impõe, os desafios da ação pastoral nesse momento da pandemia para vocês? Então, de fato, o nosso símbolo principal é a cruz vermelha, né, que foi escolhido por Camilo justamente para manifestar essa comunhão com os doentes, essa caridade, né, essa dimensão de fato de misericórdia. E atender os enfermos tanto que é uma das obras de misericórdia corporais, né? E essa assistência aos doentes, ela deve se manifestar especialmente através da presença. É interessante, porque muitas vezes as pessoas admiram o nosso carisma e querem vivenciar, e as pessoas falam assim, mas eu não sou profissional da saúde, eu não tenho enfermagem, eu não sou médico, mas viver o carisma camiliano não se limita a essa dimensão técnica. Cuidar dos doentes, mais do que tudo, é presença. Como diz um dos principais, uma das grandes frases da Pastoral da Saúde, ser presença solidária ao lado dos doentes. Então, esse é o sentido principal de ser camiliano, né, de assistência, né? Ser presença solidária. Mesmo que você não possa cuidar com a técnica, que você possa ser uma presença misericordiosa ao lado dos doentes, vendo neles a pessoa do próprio Cristo, a exemplo de Camilo. E esse contexto de pandemia, de fato, foi um contexto muito complicado para todo mundo. E para nós também trouxe um novo desafio, né? Porque muitas vezes a assistência era justamente a ausência, porque a gente precisou ficar afastado, a gente precisou ter os cuidados necessários. E como camilianos, nesse período, muitos estiveram à frente desse período de pandemia, na linha de frente. Nós temos religiosos nossos que são médicos, que são enfermeiros. Um dos nossos padres, que é médico, o padre Marcelo Valentim, hoje reside em Macapá, estava na linha de frente da Covid-19, inclusive atuou por muitos meses num hospital de campanha lá no estado de Rondônia, e também os nossos hospitais, as nossas obras, acolheram muitos enfermos também por causa da pandemia, adoentados aí pela Covid-19. Então, nós trabalhamos nessa linha de frente. Mas para aqueles camilianos que não têm essa dimensão técnica, essa formação na área da saúde, isso se estende também para os leigos que vivenciam o nosso carisma. Nós estivemos unidos aí através da oração, através também do desenvolvimento dos meios digitais, nesse cuidado, nessa linha também de presença à distância, e principalmente através da oração, das nossas preces pelas pessoas que mais sofrem. Perfeito. Nós estamos vendo, Padre, algumas imagens da história, da presença camiliana aqui no nosso país. Hoje em dia vocês ainda dirigem hospitais? Existem hospitais sob o cuidado e a responsabilidade da congregação? Sim, como eu comentei no início, nós temos 43 hospitais hoje no Brasil que são nossos ou são administrados por nós. O nosso carisma nasceu dentro de um hospital, né? E hoje não poderia ser um local que nós pudéssemos esquecer
ou deixar de trabalhar. O hospital sempre vai ser o centro da ação pastoral camiliana. E hoje nós temos esses trabalhos, tanto dentro do hospital quanto fora. A assistência ao doente, tanto no ambiente hospitalar quanto fora. Então, nós temos esse trabalho, hoje 43 hospitais no Brasil, como também outras obras, como eu mencionei, especialmente o Centro Universitário São Camilo, que formam profissionais da saúde para que possam estar aí também no mundo da saúde, na área da saúde, atuando não só com a técnica, que é importante, mas também com os valores camilianos, que são valores de humanização, de cuidado e de serviço humanizado aos doentes. Padre Gabriel, e qual que foi o tema escolhido para celebrar os 100 anos da presença camiliana no nosso país? Então, o tema é autossugestivo, né? 100 anos da missão camiliana no Brasil, e o lema é: enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. Nós pegamos esse texto de Lucas, que resume a missão dos discípulos e também a missão de Jesus, né? Se nós pudéssemos, existe um padre camiliano que dizia isso, se nós pudéssemos resumir a ação pastoral de Jesus, seria anunciar o reino de Deus e curar os doentes. E quando Jesus envia os discípulos, ele os envia com essa missão: proclamar o reino e curar os doentes. E essa nós reconhecemos que é também a nossa missão enquanto camilianos, né? Cuidar dos doentes, servir os doentes, curar os doentes, mas não só por curar, não só se limitando a essa dimensão física, mas reconhecendo que essa cura, ela manifesta o reino. Ela é um sinal da presença do reino de Deus no nosso meio. E é sinal também de uma realidade muito maior para nós que temos fé, que somos cristãos, que é a realidade da vida eterna. Então, esse lema é o lema que nós escolhemos para permear esse nosso ano jubilar, né? Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. E, Padre Gabriel, esse tempo que nós estamos vivendo da pandemia tem mostrado a fragilidade que nós temos no nosso sistema de saúde, né? E não de muitos anos, a igreja tem essa incursão, essa participação com agentes de pastoral, junto aos centros de saúde, com a pastoral da saúde. Como é que o senhor, como camiliano, olha para esse momento que o nosso país vive e principalmente que a nossa população vive, tendo muitas vezes somente como opção de atendimento o Sistema Único de Saúde, que às vezes é tão sucateado, é encontrado em situações que carecem de melhorar, de aportes até de políticas públicas para que ele seja, de fato, aquilo que foi sonhado para ser, né? Sim, de fato, desde os primórdios da nossa história do Brasil, essa dimensão de saúde, de saneamento básico, sempre foi uma área que houve grandes clamores, né? E continua sendo assim. Não é à toa que nós somos atualmente um dos países que mais sofreu as consequências aí da pandemia. E sem dúvida, a pastoral da saúde, ela é um meio, um mecanismo, uma pastoral fundamental no seio da igreja e também no mundo da saúde, né? Nós que estamos envolvidos aí com os doentes, no contato com os doentes, nós sabemos o quanto esse trabalho é importante, o quanto essa presença é importante, né? Porque nós precisamos entender que essa dimensão do cuidado, ela vai além da administração de uma medicação, da troca de um curativo. Esse cuidado da atenção, da escuta, de alguém que olhe, de alguém que reze com o doente, também tem uma dimensão de cura muito importante. Especialmente hoje em dia, em que as doenças de cunho psicológico, ansiedade, depressão, bipolaridade, muitas enfermidades que estão voltadas para essas dimensões psicológicas precisam de uma atenção.
e que muitas vezes são curadas ou tratadas através dessa dimensão do diálogo, da escuta, da partilha. Então, sem dúvidas, a presença da pastoral da saúde ela é fundamental nesse âmbito do mundo da saúde. E também, como atuação também dentro desse contexto nosso de Brasil, nós camilianos tentamos contribuir de forma prática também nesse contexto. Cerca de boa parte do nosso trabalho, desses nossos hospitais, são voltados para a população mais empobrecida, né? Nós temos diversos hospitais, especialmente aqui no Nordeste, que são assistidos por nós e que são 100% SUS, são 100% trabalho camiliano, né? Que em parceria aí com o governo, e nós tentamos colocar aí a qualidade do nosso serviço a serviço da população mais carente, como também nos centros de educação infantil, que são também em áreas carentes e etc. Então, nós tentamos contribuir também para esse povo mais carente, para essas pessoas que têm dificuldade de acesso à saúde, especialmente por questões financeiras, para que também possam ser assistidas com dignidade. Padre Gabriel, o senhor trabalha atualmente na promoção vocacional da província camiliana aqui no nosso país. Fala um pouco desse trabalho que o senhor desenvolve e das etapas que compõem o processo formativo para aqueles que desejam se tornarem também camilianos, como o senhor. Então, eu sou promotor vocacional aqui da regional Norte-Nordeste. Há um outro promotor vocacional que fica nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A minha área é aqui na região Norte-Nordeste. E o nosso acompanhamento vocacional se dá por 2 anos, né? 1 a 2 anos, né? Os jovens entram em contato com a gente, fazem um caminho aí de nos conhecer, se aprofundar um pouco no nosso carisma, conhecer a história de São Camilo, também conhecer a nossa realidade de seminário, a nossa ação pastoral, o nosso trabalho no hospital, e depois desse período de 1 a 2 anos, se optar pelo ingresso, aí, se for acordo entre as duas partes, acontece o ingresso. E a nossa formação inicial, que é o período do seminário, se dá através de 4 etapas formativas: aspirantado, postulantado, noviciado e juniorado. Aspirantado é o primeiro ano do seminário, onde o jovem começa a ter o primeiro contato aí de aprofundamento no carisma, saber um pouco de noção também de como visitar doente, pastoral da saúde. O postulantado corresponde aos anos dos estudos filosóficos, né? Então, os estudantes se dedicam mais a essa dimensão aí dos estudos, mas também tem a dimensão pastoral no cuidado dos doentes, já dão formações na área da pastoral da saúde. O noviciado tem duração de 1 ano, é um período em que a vida de oração, né, ela tem um grande espaço nesse período e também um contato mais constante com o nosso carisma. Os nossos noviços vivenciam todos os dias o cuidado com os doentes, eles ficam inseridos dentro de um ambiente hospitalar, então esse contato com o carisma é muito mais intenso durante o período do noviciado, junto também com essa dimensão da vida de oração e estudos voltados à consagração, à vida religiosa e aos votos. E o juniorado, né, que é o período já em que os formandos vivem como religiosos, né, e é um período de 3 anos que corresponde aos estudos da teologia. E aí já se preparam para uma consagração definitiva através dos votos perpétuos e também, se quiser se tornar sacerdote, continuar aí para o diaconato e a ordenação presbiteral. Então, isso é um pouco aí a nossa formação inicial enquanto camilianos. Padre Gabriel, quero agradecer a oportunidade da nossa entrevista, pedir para o senhor deixar uma mensagem para todos os que estão nos acompanhando e, é claro, convidar os telespectadores a acompanharem na oração esse momento importante da celebração dos 100 anos de missão camiliana aqui no Brasil. Muito bem, gostaria de convidar todos os telespectadores da TV Pai Eterno a conhecerem um pouco mais do nosso carisma, do nosso fundador, São Camilo de Leles, e da nossa missão. Então, eu deixo aí a vocês o convite
de nos conhecerem através das nossas redes sociais, Instagram, @camilianosbr, Facebook, @camilianosbr, nosso site, www.camilianos.org.br, e que rezem por esse nosso ano jubilar. E se você sente no seu coração esse impulso de cuidar dos doentes, essa inquietação de servir os doentes, que você possa se juntar a nós. Como eu disse inicialmente, não precisa ser técnico de enfermagem, ser médico, ser da área da saúde. Basta ter um coração que se disponha a servir as pessoas que mais sofrem, vendo nelas o próprio Cristo. Nesse tempo de pandemia, nós precisamos muito disso. Pessoas com coração generoso, que se doem ao serviço do próximo. Foi isso que fez São Camilo, e é isso que nós camilianos aqui no Brasil estamos tentando fazer aí ao longo desses 100 anos. E agradecer principalmente a oportunidade e a todos que estiveram aqui conosco nos acompanhando. Um abraço, Padre Gabriel, parabéns pelos 100 anos dos camilianos aqui no nosso país, e um abraço também a todos os irmãos de congregação que continuam tornando viva a espiritualidade de São Camilo de Leles em meio aos necessitados, principalmente os enfermos. Muito obrigado, Padre Wellington. Deus os abençoe. Amém.